Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo FT, e no episódio de hoje falaremos sobre demissão humanizada. Bom, espero que esse podcast encontre muito bem e vamos falar sobre esse tema que, na verdade, é uma das questões aí que geralmente os líderes não gostam e eu até concordo com eles, né? Que se tem uma parte chata na liderança é essa parte da demissão. Porque a gente não gostaria de demitir, né? Essa é a grande verdade. A gente gostaria de estar sempre desenvolvendo as pessoas, mas nem sempre isso é necessário. Então, ou nem sempre isso é possível. Isso, quando a gente fala de desenvolver pessoas, a gente precisa que na outra ponta a pessoa entenda esse desenvolvimento. E às vezes a pessoa acredita que o comportamento que ela esteja tendo na organização é o comportamento que ela quer ter e ponto final. Ela não quer mudar isso e dentre outras coisas que poderiam vir também no processo de demissão. Mas o que é importante, né, a gente pensar sobre a demissão humanizada, e a Você RH também trouxe esse tema e eu quero aproveitar para falar um pouco do que eu acredito, né, com o meu trabalho, como consultora de RH, como treinadora, para a gente pensar um pouco sobre isso, né. Primeira coisa que é importante na minha concepção é que as lideranças precisam ter coragem para falar sobre esse aspecto da demissão com o colaborador que está saindo. Então, assim, na minha experiência como consultora, eu já vi muitos líderes não quererem fazer esse papel, querer que o RH faça, mas esse papel da demissão é da liderança. O RH pode estar acompanhando, sem problema nenhum, mas esse é o papel do líder, de desligar. Até porque, se eu estou falando de uma demissão humanizada, eu vou precisar explicar para esse colaborador que está sendo desligado os motivos. Que o ideal seria, né, que ele já tivesse recebido feedback anteriormente sobre o comportamento dele, se for exemplo de comportamento, ao longo do tempo, para que ele não fosse pego, né, de calça justa. Tipo, você está me demitindo por esse motivo, mas você nunca conversou comigo sobre isso? Então, aí complica. Não quer dizer que a empresa não possa mandar embora, mas complica, né? E acaba não sendo, eu diria, uma demissão humanizada de uma forma verdadeira. Eu também já encontrei muitos líderes que não querem dizer a verdade na hora da demissão, eles querem inventar qualquer coisa. A empresa está fazendo cortes no seu setor, a empresa está sempre colocando a empresa como responsável da demissão daquele colaborador que é subordinado dele, quando nós sabemos, o RH, o líder, que a responsabilidade da demissão daquele colaborador naquele momento é de responsabilidade do líder. Então, assim, são questões que a gente precisa olhar. E eu acho que quando a gente fala de uma demissão humanizada, uma coisa que é importante a gente enxergar e sentir tá bom, se coloca no lugar dessa pessoa que está sendo demitida. Como que você gostaria de ser demitida? Acho que isso é fundamental, sabe? Essa empatia da gente se colocar no lugar da pessoa que está sendo demitida, porque ser demitido não é uma sensação gostosinha. Por mais que lá no fundo, às vezes, a pessoa está querendo, porque vai receber todas as verbas rescisórias, vai ter seguro-desemprego, às vezes vai ter um pacote de benefícios que as grandes empresas oferecem, mas às vezes ela não estava querendo muito aquilo naquele momento, né? E não é uma situação boa. E aí o que eu acho que é importante, né? Sempre falar a verdade. Por mais que ela doa no momento inicial, por mais que ela seja difícil até de ser dita, mas é importante a gente falar a verdade. Porque quando eu falo a verdade, por exemplo, se eu estou demitindo aquele colaborador por uma questão comportamental,
quando eu digo a verdade para ele, na minha concepção, eu tô dizendo para ele o seguinte, olha, de uma outra forma, né? Não cometa esse mesmo erro na próxima empresa que você for trabalhar, sabe? Procura ter um comportamento diferente. Agora, quando eu não digo para ele qual é o motivo, como que ele vai, se eu invento uma mentira, se eu invento algo que não é uma verdade, como que ele vai melhorar se o que está sendo dito na demissão não é uma verdade? É uma historinha que resolveram contar. Então é importante a gente pensar nesse processo, principalmente enquanto líder e até enquanto RH, o quanto que é importante a gente fazer esse desligamento de uma forma honrosa. Uma coisa que também é fundamental é a questão da informação não vazar, né? Do colaborador ficar sabendo antes de ser desligado que vai ser desligado. E, infelizmente, isso ainda acontece. As pessoas não sabem separar muitas vezes e isso é complicado e sério, sabe? Porque é uma informação que não deveria vazar. E quando eu falo de não vazar, vem dessa questão de honrar essa pessoa que está indo embora. Porque é muito chato, imagina, você saber de antemão, sei lá quantos dias antes, por alguém que você sabe que é verdade, você vai ser demitido, hein? Tô sabendo que você vai ser demitido, tô te falando isso que eu sou sua amiga, seu amigo, tá? Mas fica de olho. E a pessoa sofre os próximos dias pensando nesse momento. Isso também não é nada agradável e não é nada humano. Então, é importante que haja sigilo dessa informação por parte de todos, né, que precisam de antemão saber disso para tomar essa decisão. Então, muito importante falar a verdade para o colaborador, né, ser transparente, explicar o que está acontecendo. Pode ser também que quando eu estou dispensando, por exemplo, uma forma, né, mais leve para o líder mandar embora é quando realmente, infelizmente, está acontecendo um corte de pessoas e teve que mandar aquela pessoa embora. Aí você vai ter que... Não é porque a pessoa não tem sido, né, competente, não tem tido comportamento ideal, mas você teve que pensar em algum critério para desligar alguém do seu time. Isso acontece também. E aí você vai ter que explicar sobre esse critério. E pode ser sim que essa pessoa que está recebendo essa negativa, né, a demissão, o colaborador, não concorde com a sua justificativa. Acha que ele tem o direito de achar que não foi a melhor saída, é um direito dele. E a gente tem que dar espaço para que ele fale também. Para que ele diga como é que foi, se ele quiser falar, né? Como é que foi essa estadia dele na empresa, como é que está sendo essa saída, esse momento agora. Porque provavelmente quando a gente escuta o que ele está falando, a gente pode também verificar o que nós, enquanto líderes, RHs, podemos melhorar, né, na nossa gestão. E sempre tem que ficar atento a isso. Existem empresas que dão pacote de benefício nas pessoas que são desligadas e dependendo do motivo da demissão. Então, isso é bom para quem está saindo também. Isso é uma forma também de ajudar a pessoa que está sendo desligada. E aí a gente tem que olhar para quem ficou, né? Então, você desligou uma pessoa do seu time e agora você precisa comunicar que essa pessoa foi desligada, o que aconteceu, por que aconteceu. Dizer para o seu time como é que vai funcionar sem essa pessoa, como é que você vai redistribuir as atividades, por exemplo. Acolher as pessoas que ficaram, para não ficar aquela sensação, será que eu sou a próxima a rodar? Será que eu sou o próximo? Então a gente precisa ter muito esse cuidado, né? Para ficar claro. Muitas vezes esse tipo de ambiente, né, acaba sendo instalado nas empresas, aquele medo de quem que vai ser mandado embora hoje, quem que vai rodar hoje. E isso é muito ruim, né? Porque é um ambiente de medo, de pavor. As pessoas começam a ficar muito preocupadas e aí elas ficam menos engajadas, elas não confiam nas pessoas, no ambiente, e aí começa a ter uma série de complicações.
por estar nesse ambiente instável e inseguro. Então, quando o líder explica, olha, essa foi uma demissão pontual, porque aconteceu isso, isso e isso, vocês fiquem tranquilos, porque é importante a gente continuar o trabalho, a gente se não vai colocar uma outra pessoa no lugar, né, não vai haver substituição, nós vamos redistribuir as tarefas dessa pessoa por enquanto, e vamos tocar os projetos dela. Enfim, tem que haver essa conversa, esse acolhimento com quem fica, porque é importante para a gente também cortar, né, o famoso rádio peão, que aí começa a inventar, que inventam histórias, não tem jeito, né? Começam a falar questões dentro da empresa que não são verdadeiras. E o rádio peão ele tem um poder enorme, né? Então, quando a gente é verdadeiro e é honesto com o nosso time, facilita para que não deixe, né, esse rádio peão proliferar pela empresa ou, né, no caso aí, dentro da sua equipe. Então, pensar aqui, né, o convite que eu quero fazer para vocês, para você que está ouvindo esse podcast, né, como que você pode, de uma próxima vez que você precisar desligar um colaborador, para você que é da RH, que precisa acompanhar os líderes, os gestores, né, como fazer isso de uma forma mais humanizada na empresa. Se coloque no lugar dessa pessoa que está sendo desligada, e se fosse com você, como é que seria? É claro, gente, que é muito difícil a gente, mesmo que a gente procure fazer da melhor forma possível, e mais humanizada e acolhedora que seja, a gente não vai conseguir agradar a todos que estão saindo. Nem todo mundo vai agradecer na hora que está saindo. Às vezes, na hora que está saindo, essa pessoa vai reclamar muito, vai dizer todas as injustiças que ela passou dentro da empresa, todos os problemas que ela teve, tudo que ela deu de melhor dela e de repente a empresa não reconheceu. Então, a gente não vai conseguir obter êxito, sucesso, porque é um momento muito delicado. E a gente precisa também entender que o outro tem as suas dores, tem os seus boletos para pagar, tem os seus compromissos. Muitas vezes acabou de firmar um compromisso longo, não fazia ideia que ia ser desligado. Então vem a preocupação, e se eu não arrumar um outro emprego, como é que fica essa conta? Então tem um pouco de paciência, né? E empatia com quem está saindo, porque a gente não sabe exatamente, né, o que ele está passando e os compromissos que ele firmou na vida dele. Então, esse cuidado é importante, tá? Então, olhar como eu posso melhorar isso na empresa que eu atuo, como eu posso melhorar isso enquanto líder, como é que é importante a gente usar as avaliações de desempenho ou outras ferramentas para acompanhar os colaboradores, para poder ter uma troca e um alinhamento de comunicação, porque às vezes o colaborador acha que ele está indo super bem e o líder não concorda com isso, né? Então isso precisa ser falado, isso precisa ser conversado, isso precisa ser alinhado. Onde esse colaborador está falhando para esse líder, onde esse colaborador não está engajando, não está entregando. Então essas conversas são importantes, né? E precisam ser conversas realmente verdadeiras, sinceras, onde o maior objetivo seja que essa pessoa consiga melhorar, né? Consiga, dentro do que a empresa deseja ali, dar o melhor dela, com equilíbrio, com amor. E muitas vezes o que que não há esse tipo de conversa. Aí o líder pensa assim, mas essa pessoa tinha que saber disso, isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Às vezes o que é óbvio para você não é óbvio para o outro, e a gente precisa conversar sobre isso. Então, quanto mais conversas, quanto mais ferramentas que o RH possa introduzir para ajudar os líderes a ter esse tipo de conversa, a ter esse tipo de troca, isso é muito importante. Para a gente evitar que no final o colaborador tenha uma surpresinha desagradável com a demissão. Quando ele diz, eu estou te demitindo por esse motivo, e você nunca conversou com ele sobre esse motivo. E ele acaba dizendo isso, olha, é estranho, né? Nunca me disseram, que se tivesse me dito eu teria procurado melhorar. Então, é sobre isso. É sobre essa verdade que às vezes é dolorida de se dizer, mas que é importante. É sempre importante. Então, qualquer ferramenta de feedback, ela é importantíssima, desde que ela esteja sendo usada, né,
de forma sincera, honesta e visando o bem de todos, né? Do colaborador, da empresa, do líder, dos clientes. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre demissão humanizada do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma informação a um dos nossos especialistas, por favor, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99222 1003. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e fernandagonçalves.com.